E aí nós vamos para a mais simples de todas, que é a autorização. Na autorização, pensa num serviço de táxi. A autorização, pensa aí no serviço de táxi. O serviço de táxi é aquele alvará que eles possuem, é uma autorização. Tecnicamente, aquilo é uma autorização de serviço público. Por quê? Porque o serviço de transporte, ele é um serviço, né, eminentemente público. O serviço de transporte, ele é um serviço público. Quem tem o dever de transportar as pessoas é o poder público. A não ser que transporte, né, coletivo. Então, avião é um serviço público. Aviação, marítimo, urbano, tudo isso é serviço público. Ainda que a gente tenha acostumado com empresas privadas fazendo isso, todas elas ali são concessionárias. Elas têm um contrato com o poder público ou uma permissão para poder fazer aquilo. Diga. Quando você fala que ela é precária... Sim. Qualquer tempo... Não tem que ser motivado, né? Não. Se for algo precário... Não, já entendi. Motivado, todo ato tem que ser. Agora, o motivado pode ser oportunidade e conveniência. Não precisa ser por interesse público. Né? Pode ser por qualquer motivo. Por exemplo, qualquer um. tirar o alvará de um taxista. Sim. Tem que ser assim, qualquer um pode tirar. Qualquer momento. Ainda que não aconteça na prática, a qualquer momento. Ele pode estar correto a vida toda. Mas a qualquer momento pode tirar. Por quê? Porque é totalmente precário. Você adquire o alvará sabendo que qualquer dia ele pode tirar, ainda que não aconteça. Né? Então, o fato de ser precário é isso. Essa precariedade, quando eu digo que o ato é precário, é nesse sentido. E não tem que indenizar. Então, o serviço de táxi, ele é um serviço, e a gente está vendo polêmica aqui agora, né? Por causa do Uber. Acho que dia foi? Anteontem, não foi? Foi ontem que ele começou a operar em Salvador. E o município já se mostrou totalmente contra. Né? Por quê? Porque o município, ele que... Por que o município... Agora, quando a gente estuda direito, a gente começa a entender muitas coisas, né? Por que o município se declarou contra? O que ele tem a ver com isso? É por causa disso aqui também, né? Não, por causa do dinheiro. Porque como ele é digamos assim, o titular do serviço, qualquer pessoa que tenha que prestar, ele tem que permitir e essa pessoa vai pagar para ele. Né? Então, ele, né, é contra porque... Os taxistas pagam, os taxistas têm, né, contribuem, contributos específicos para isso. E o Uber não. Né? O Uber é mais uma organização extra, né? Para fiscal, digamos assim, né? Em que é uma medida alternativa de transporte. Né? E aí está encontrando essa resistência total por parte do município e por parte dos taxistas também. Não, eles pagam os impostos inerentes a, por exemplo, PVA, né? Esses que são inerentes a todo mundo. Né? A ideia exatamente. Exatamente. Exato. Exatamente. É um transporte solidário de forma organizada, o Uber. Né? Então não se intitula como um serviço público. Tipo, o táxi tem que ter autorização, tem que pagar taxas, tarifas, revisão, não sei o que. Segue uma lei específica. Não, ele segue a coisa mais da informalidade, digamos assim. Né? E aí, o poder público deixa de arrecadar por conta disso. Tem um lado bom e tem um lado ruim na história. Porque no primeiro momento pode parecer muito bom, porque vai ficar mais barato. Agora, comece a pensar também que as arbitrariedades, eventuais arbitrariedades que eles comecem a cometer, também, e aí? De quem você vai recorrer? Né? Quem você vai, né, questionar? Né? Então tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? Que como tudo na vida, né? Não tem nada que é tão bom assim. Então é uma situação que fica meio nessa história. Despachante é aquele pessoal que fica nos portos, chega as cargas para descarregar. Aí vai lá junto com aquele pessoal para poder descarregar e botar nos caminhões, poder transportar. São despachantes. Tem autorização. Geralmente tem uma empresa intermediadora, inclusive. Né?
Não, né? Também, também chama assim, né? Também. Mas esses serviços despachantes, tecnicamente, são esses portuários. Tem uma lei específica a eles, né? Tem direitos trabalhistas, tem um bocado de coisa assim, né? Na teoria, pelo menos. Eles têm, tem uma empresa intermediária que, sei lá, vai chegar tal carga. E aí eles avisam essa empresa já tem tipo um cadastro desses despachantes e aí contrata alguns para fazer aquele serviço, né? Eles todos têm uma autorização de serviço público. Então a autorização, ela é um ato unilateral, um ato administrativo. Por que ato administrativo? Porque ela não faz contrato com ninguém. É ela que autoriza ou não, tá? Ela é unilateral, por isso, porque só depende da administração pública. É discricionária. A administração é discricionária, o poder público faz se quiser, né? E da forma como quer. E ela é precária. É um ato precário no sentido de que a qualquer momento ele pode retirar sem ter o dever de indenizar o cidadão por conta disso. Então, ato administrativo, unilateral, discricionário e precário. Tem as questões aí, 10, 11, 12 e 13. Deixa eu ver. Estilo CESP. Podem fazer desde a oitava, tá? E aí a gente faz na hora aqui. Vamos ver então a questão 8. Né? A questão 8 diz assim: acerca do regime jurídico dos serviços públicos, assinale a alternativa correta. Deixa eu só deixar aqui em branco que fica mais para não confundir o pessoal lá em casa. Então, o Estado pode transferir, eventualmente, mediante contrato, a titularidade do serviço público para a empresa concessionária ou permissionária. Nessa situação, o serviço continuará sendo prestado sob o regime de direito público. É o quê? O quê? O que não pode, o erro da questão aí é falar que a titularidade do serviço pode ser feita por contrato. Não pode ser feita. A titularidade tem que ser por lei. Se for feita uma titularidade, né? Se for transferida a titularidade, tem que ser por lei, né? Por contrato, eu só posso transferir a execução do serviço. Então, transferir a execução pode ser por contrato. Para transferir a titularidade, tem que ser por lei. A licitação, ela é um procedimento prévio ao contrato. Não, ao contrato. Então, o que transfere é o contrato e não a licitação. A licitação é só um procedimento para achar alguém para contratar. Mas o que vai transferir em si a execução é o contrato, tá? Então, falsa. B. A concessão de serviços públicos difere da permissão, entre outros fatores, pelo instrumento, haja vista que a concessão é formalizada mediante contrato e a permissão mediante termo. Falso. Que a permissão a gente acabou de ver que é formalizada por contrato também, tá? C. São princípios que regem os serviços públicos: atualidade, universalidade, continuidade, modicidade das tarifas e cortesia na prestação. Verdade. Verdade. Nossa alternativa. Letra C. São os princípios do serviço público. Letra D. É vedada a subconcessão do contrato de concessão de serviços públicos, dado seu caráter personalíssimo, conforme expressa previsão legal. Olha, nesse caso, se a administração pública permitir, é possível a subconcessão. Não é algo proibido pela lei, né? É algo que depende de autorização da administração pública, tá? E enquadram-se no conceito de serviço público apenas as atividades de oferecimento de utilidade ou comodidade material à coletividade que o Estado desempenha por si próprio, com exclusividade sob o regime de direito público. Não, porque não é possível. Somente o Estado ele pode transferir, né, para particulares a prestação desse serviço, não somente por si próprio. O 9. A permissão de serviço público deve ser formalizada mediante contrato de adesão, que não pode ser revogado de forma unilateral pelo poder concedente. Verdadeiro ou falso? Falso, que pode ser revogado, né, de forma unilateral. Vamos para a questão 10. A permissão de serviço público... essa era 10. Quer dizer, essa... Você tem a 11 aí? A 11 é a autorização do serviço constitui. A numeração tá diferente aqui, mas tá. A 9 tava.
A 10 é: no contrato de concessão de serviço público, havendo a encampação, o concessionário não tem direito à indenização por eventuais prejuízos. Aí tem que voltar. O que é encampação? Interesse público. Então, se tem interesse público, indeniza, tem que indenizar. E aqui está dizendo que não tem de indenização. Então é falso. Não é isso? Encampação é uma modalidade de extinção do contrato, né, de concessão por questão de interesse público. É uma modalidade de extinção do contrato de concessão por razão de interesse público. Então o poder público vai lá e extingue o contrato por uma força maior, o interesse público. Então nesse caso a empresa não fez nada de errado. Então a empresa deve ser indenizada. 11 no caso agora, não é isso? A autorização de serviço público constitui ato administrativo bilateral vinculado e precário. Falso. Porque não é bilateral, é unilateral. Não é vinculado, ele é discricionário. Precário né? Precário é a única coisa correta aqui. Mas essa é falso. Contrato 12 agora. Contrato administrativo de concessão é aquele em que a administração pública confere ao particular a execução não remunerada de um serviço ou obra pública. Falso, né? Se ele não remunerado, ele é remunerado. Seja pela própria administração pública, seja pelos usuários, mas remunerado tem que ser. Tá? Tem mais algum aí? Não? Opa. Já tinha feito, porque é o 9. Está com a numeração errada, mas já foi feito o 9. O assunto de agora está previsto no nosso edital também, que é o controle da administração pública, né? Esse controle da administração pública é um conteúdo que às vezes a gente encontra, talvez a gente já tenha visto, talvez não, a gente já viu em alguns momentos, sobretudo quando a gente fala de autotutela, a gente fala de discricionário, vinculado. São elementos que a gente vai aproveitar aqui e rever de forma sistemática, né? De novo aqui. Peraí, rapidinho. Tá ok. E a gente... Esse controle, antes de eu enfrentar o assunto especificamente, eu faço algumas diferenças, separações. Eu primeiro digo que não é controle da administração pública, para depois a gente enfrentar o controle propriamente dito. Então, o controle da administração pública, ele consiste no mecanismo de fiscalização, de revisão, de correção dos atos no exercício da atividade administrativa. É essa prerrogativa que a própria administração pública possui de rever os seus atos. Então, os atos que ela pratica, ela tem essa possibilidade de rever, de voltar atrás, ou de anular, ou às vezes de modificar esse ato de acordo com a conveniência e oportunidade. Tudo isso é um controle dos atos que a administração pública realiza. Então, esse controle ele tem o objetivo de dar mais transparência, de evitar abusos, arbitrariedades, evitar os desperdícios e ilegalidades, fazer a correção de certos atos administrativos. Então, é sobretudo baseado num princípio que nós chamamos de autotutela. Esse conceito aqui que vocês estão vendo é chamado de autotutela. É um princípio, né, chamado de autotutela. Tá? Então, classificação. Quanto ao órgão controlador. Então é importante a gente diferenciar o seguinte: esse controle da administração pública, ele é algo que pode ser feito tanto pela administração pública, propriamente dito, quanto também, né, por outros órgãos do poder público. Então, quanto ao órgão controlador, nós temos o controle legislativo, né? O poder legislativo, ele pode fazer de forma direta ou indireta. Controle legislativo. Então,
eu trouxe um trecho aqui da Constituição que diz assim: a Constituição disciplina, esse inciso 5, a Constituição disciplina o controle parlamentar direto. O artigo 49 estabelece ser competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, e fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração direta. Então, o que o Poder Legislativo está fazendo atualmente hoje é um controle dos atos administrativos. As pedaladas fiscais, sei lá, se nomear como ministro é correto ou é incorreto. O que vai ser decidido é justamente o mecanismo de controle legislativo. Perceba que eu não estou falando do controle administrativo. Não é a administração se analisando, é um outro setor analisando ela. Então, é um setor, aqui nós estamos falando do controle legislativo, que é o legislativo. Então, o legislativo, quando ele pode até sustar alguns, não é o caso da agora, mas ele pode sustar alguns atos normativos do Poder Executivo. Imagina que a presidente da República, ou o governador, ou o prefeito, eles queiram criar alguma lei específica por conta própria. Ele não pode criar lei, porque o executivo não cria lei. Então, o legislativo poderia sustar essa lei. E ele fiscaliza e controla, que esse sim é o que está acontecendo agora, os atos do Poder Executivo. E também nós temos as CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito. O controle parlamentar indireto, realizado pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas. Então, aqui é o direto, e aqui é o indireto. Indireto é quando tem o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas analisa as contas da União, e realiza o controle indireto. Esse aqui é o controle legislativo. Nós temos também o controle judicial. O controle judicial é aquele que o Poder Judiciário realiza o controle dos atos da administração pública em sede jurisdicional, ou seja, por meio de ações. Então, ele pode analisar isso por diversas ações, ou por mandado de segurança, ou por qualquer ação que você entre questionando uma atuação do poder público. Então, você entra com uma ação questionando a atuação do poder público, o judiciário ele vai analisar essa ação e naquele momento ele está realizando o controle do ato administrativo, porque ele vai dizer se aquele ato ele foi correto ou não. E esse controle judicial, deixa eu só voltar aqui. Esse controle judicial eu vou aprofundar daqui a pouco, mas lembrando que é um controle de legalidade. É um controle de legalidade, tá? E não um controle de mérito. Porque o judiciário não pode analisar o mérito administrativo. Ele só pode avaliar se o ato administrativo ele está de acordo com a lei ou não. Então, por isso, às vezes, as pessoas entram com ação querendo que o judiciário recorrija uma prova do poder público, de um concurso público. E o judiciário diz, olha, não posso recorrigir prova. Eu posso analisar se o concurso obedeceu os ditames legais. Agora, analisar o mérito, o mérito do ato administrativo, eu não posso fazer. Então, veja só. Controle administrativo, que é o nosso controle aqui do nosso conteúdo. A gente viu o legislativo, a gente viu o judiciário. Então, eu falei do mérito, que não pode analisar mérito, só legalidade. Controle administrativo são aquelas situações em que o próprio administrador pode rever os seus atos administrativos. Então, são situações em que o próprio administrador revê os seus atos praticados. O que é interessante a gente notar é que esse controle administrativo ele pode ser feito tanto pelo Poder Legislativo, quanto pelo Poder Judiciário, quanto pelo Poder Executivo. Por que isso? Como assim? Como é que o Poder Legislativo ele vai fazer um controle administrativo? Porque a gente não pode esquecer que Legislativo e Judiciário também são administração pública. Legislativo e Judiciário também fazem licitação, também faz concurso público, também realiza contrato. Lembra de forma atípica
Então, de forma atípica, judiciário e legislativo, eles são administração pública. Então, eles podem rever seus próprios atos. Eles podem determinar um horário de funcionamento e voltar atrás, mudar o horário de funcionamento. Ele pode mudar um local, uma repartição de um local e voltar atrás, fazer um novo remanejamento. Tudo isso é um controle administrativo, pois é a administração pública revendo seus próprios atos. A gente não pode esquecer disso. Judiciário e legislativo, eles são administração pública. Deixa eu botar uma regularidade nessa linha aqui. Então, eles... Aconteceu isso aqui o TRT. O TRT ele mudou o horário de atendimento por conta da crise, né? E para economizar, eles botaram o atendimento de 9, horário bem ruim, até as 3 horas, é uma coisa assim. E aqui está dificultando bastante a vida dos advogados, nesse sentido, porque você reduz o horário de atendimento externo, acho que é só de manhã, e para peticionar também você tem até 3 da tarde, tá horrível. Tá um caos, está desligando ar-condicionado, a coisa está séria, né? Tá bem complicado, diminuindo o número de audiências, né? Por conta disso, então tá bem complicado mesmo, né? Em relação, já tem um judiciário bem defasado e ainda com essa crise aí, houve cortes severos de dinheiro, né? Então tá refletindo de forma bem negativa. Mas é uma hipótese de controle de ato administrativo, né? Ele se administrando internamente ali. Então nós temos alguns órgãos que são responsáveis assim por, né, mais emblemáticos, são órgãos que revisam, porque tanto você, a administração pública, pode revisar, quanto já tem aqueles órgãos específicos que fazem a revisão, né, como a Corregedoria Geral da União, que em nome do Executivo em âmbito do Executivo, ele faz essa revisão. E o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, né, Conselho Nacional do Ministério Público, também eles fazem uma revisão administrativa dos atos do Judiciário, né? A Corregedoria Geral da União é um órgão independente, né? Que faz a revisão dos atos administrativos. Então, isso aqui a gente está vendo, né, em relação ao órgão que realiza essa classificação. Quanto à extensão do controle, o controle ele pode ser interno, que é aquele controle feito dentro do próprio órgão, quando ele realiza o controle dentro, né, dentro da sua estrutura mesmo. Ou o controle pode ser externo, que é o controle que vem de outros órgãos, sempre nos limites da Constituição. Então, o controle que vem de outros órgãos, sempre no limite da Constituição, é o chamado controle externo, que é o controle que, por exemplo, a Corregedoria faz. E nós temos o controle externo popular, que é aquele controle feito pelo povo. Aquelas possibilidades que nós podemos, de certa forma, fiscalizar os atos administrativos e interferir um pouco neles, como, por exemplo, audiência pública, consulta legislativa, representação do Ministério Público para a ação de improbidade, denúncia, né? Às vezes tem plebiscito, enfim, né? Tem várias possibilidades de a população realizar o controle. Plebiscito mais uma consulta, né? Mas essa possibilidade de nós participarmos da prática do ato administrativo, da administração pública. Então, interno, externo e externo popular. Quanto à natureza do controle, nós temos o controle de legalidade. O que é o controle de legalidade? Se o ato administrativo é ilegal, quem pode rever esse ato é a administração e o poder judiciário. Então, veja, o controle de legalidade ele pode ser feito tanto pela própria administração pública. O controle de legalidade ele pode ser feito pela própria administração pública, como pode ser feito pelo poder judiciário. E aí, ela vai ter o prazo de 5 anos para rever esse ato. A administração pública ela tem um prazo de 5 anos para rever esses atos. Então, passou 5 anos da ciência, tá? Não é do dia em que o ato acontece.
é da ciência do ato. Se passaram mais de 5 anos, a administração ela não pode mais rever isso. A não ser que exista má fé de quem praticou o ato. Isso é interessante, né? Esse prazo de 5 anos é salvo, vale a pena fazer esse registro. Vou botar assim, salvo má fé. Se tiver má fé, não tem esse prazo. Aí ela pode poder anular. Que aí é uma forma de não beneficiar, né, a torpeza de quem pratica o ato de forma irregular. E nós temos também o controle de mérito. Só uma última informação. Esse controle de legalidade, ele tem um efeito retroativo. Que é o chamado efeito ex tunc. Efeito retroativo, que é o efeito ex tunc. Ou seja, quando eu anulo um ato irregular, eu anulo esse ato desde o dia em que ele foi praticado. Os efeitos desde o dia em que ele foi praticado. E não somente do dia que anulou dali para frente. Eu volto no tempo ali e vou revogando, não é revogando, é anulando mesmo tudo. Já o controle de mérito trata-se de um ato inconveniente, ou seja, é um controle de conveniência e oportunidade. Isso, preservando, chama a estabilização dos efeitos do ato, exato. Você não prejudica pessoas de boa fé, né? Exato. Então, no controle de mérito, a gente tem a revogação do ato. A revogação. Então, lá eu estava falando de anulação, aqui nós temos a revogação, por questão de conveniência e oportunidade. E a revogação tem efeito prospectivo, ou seja, ex nunc. Então, quando eu revogo um ato administrativo, eu não saio desconstituindo tudo desde que o ato foi praticado. É só dali para frente, né? Então, se trabalhava, por exemplo, de 9 às 15, atendimento ao público, se daqui a 6 meses colocar de 9 até às 18, beleza, o que foi de 9 às 15 valeu, né? E agora vai ser de 9 às 18, tranquilo, porque é uma questão, não é algo que era ilegal, é algo que era inconveniente ou inoportuno, então é dali para frente. No que tange à revogação, não há prazo, o controle pode acontecer a qualquer tempo. Existem os limites materiais de conteúdo, né? Não se admite revogação, por exemplo, de ato que produziu direito adquirido. Ou seja, ninguém pode revogar sua aposentadoria. O ato que já exauriu seus efeitos. Como assim ato que exauriu seus efeitos? Sei lá, as férias que foram concedidas. Concede a férias, você sai de férias, não tem como voltar mais atrás. Depois que passou, né? Porque durante ainda tem como ele te chamar, interromper suas férias. Mas depois que passou, não tem mais como voltar atrás. Mas, né, ele não pode voltar atrás de uma coisa que já aconteceu, não tem como revogar. E o Poder Judiciário só pode controlar em sede de controle administrativo de legalidade e não de conveniência e oportunidade. Tá? Não pode Judiciário adentrar no mérito. Mérito é a conveniência e oportunidade do ato. Não pode. Ele só pode analisar a legalidade do ato administrativo. Aonde? Aqui? É mesmo? Acrescente aí, então, pelo amor de Deus. Entendi. É fundamental acrescentar essa ilegalidade, né? E eu não sei como é que tá faltando. Se realmente eu copio e colo as coisas aqui, não sei, né? Mandei ter copiado e visto depois e acrescentado. Okay? Quanto à hierarquia, né?
em relação ao controle hierárquico. Controle hierárquico é aquele que vem de um órgão, né, que está hierarquicamente superior para outro órgão hierarquicamente inferior. Então, controle de cima para baixo, né, controle hierárquico, fiscalização hierárquica de órgãos que estão lá acima. Nós temos também o controle finalístico. Esse controle finalístico é interessante, porque aqui a gente tem que lembrar do que é a administração direta e do que é a administração indireta. Não sei se vocês lembram, mas na administração direta, que é dos órgãos, existe um controle hierárquico, existe uma subordinação. Mas na administração indireta, que está fora da administração direta, não existe subordinação. Então, autarquia não se subordina, empresa pública não se subordina, sociedade econômica mista não, fundação também não. Então, o que acontece é a tutela ministerial, ou também chamado de controle finalístico. Então, o controle que existe, por exemplo, entre a União com o INSS, nós chamamos de controle finalístico. Não é controle hierárquico, não se subordina. É chamado controle finalístico. O que é finalístico? A União só vai observar se o INSS está cumprindo com suas obrigações. Ela não vai dizer as obrigações, ela não vai dar as ordens, ela não vai fazer nada. É o Ministério da Previdência Social que vai verificar se o INSS está de acordo com suas missões institucionais. Tá? Isso nós chamamos de controle finalístico, ou também chamado de supervisão ministerial. Tem vários sinônimos, né? Ou é controle finalístico, ou supervisão ministerial, ou tutela administrativa. Tudo é a mesma coisa. Lembra que a autotutela é quando ela se analisa, né? A autotutela se fiscaliza. E a tutela é quando a administração pública tutela a administração indireta. Chama tutela administrativa. É, isso. Aí você pode, na desapropriação, precisa do judiciário para... A desapropriação precisa. O ato Executório. É, isso. Mas é outra coisa aqui, né? Se lembrou? Tá? Então, o controle finalístico é isso. Então, letra A, só para a gente situar. Letra A é hierárquico, letra B é o finalístico, que é em relação à hierarquia. E quanto ao momento? Quanto ao momento, o controle pode ser prévio, concomitante ou superveniente ao ato. Então, ela pode fazer antes da prática do ato administrativo, controle prévio. Então, ela vai lá, sei lá, pode ser uma licitação. A licitação é um exemplo bom, que tem os 3 controles. A licitação, antes de publicar o edital, você passa por uma comissão, o chefe analisa tudo, até autorizar aquela publicação do edital. Concomitante é durante a prática do ato. Durante a licitação, a comissão acompanha. Ela vai acompanhando os atos administrativos que vão sendo praticados dentro da licitação. E depois também tem, né, um eterno controle. Após a prática, até após a celebração do contrato, pode continuar fiscalizando os atos administrativos. Tá? Então, prévio, concomitante ou superveniente à prática do ato administrativo. Também quanto ao momento do controle. Diga. Prévio? Olha, eu dei o exemplo da licitação. Deixa eu pensar em outro exemplo. Do concurso público. Então, a administração pública ela quer realizar um concurso público. Mas para realizar um concurso público, ela vai lá, faz uma análise primeiro, se realmente... Então, ela vai lançar o edital. Aí ela faz uma análise se realmente precisa lançar aquele edital, se existe legalidade naquele edital que foi elaborado. Então, antes de lançar o edital, ela avalia o edital inteiro do concurso, ela avalia se existe necessidade, se existe dotação orçamentária compatível para isso. Então, é o controle prévio. Antes de praticar um ato, ela já está se monitorando, né, se está tudo correto. Então, prévio, concomitante e superveniente. Ixi, acabou. Então,
Então, nesse sentido não tem questões, não. Eu acabei não colocando questões, né? Porque a principal questão sobre esse assunto foi a questão que a gente fez sobre controle de mérito e controle de legalidade do ato administrativo. Né? Aquela questão é você saber que o judiciário ele não analisa efetivamente o mérito, só analisa a legalidade. Ok? Na próxima aula, a gente vai estudar a lei de improbidade administrativa e um pouco de responsabilidade civil do Estado. Tá? Que o edital cita, ele não chega a aprofundar, mas ele cita, então a gente não sabe até onde ele vai com aquilo ali, mas a gente vai estudar de qualquer forma o assunto inteiro, né, para garantir, né, seguro, né, morreu de velho, então você tem que garantir tudo. Então a gente vai estudar responsabilidade civil do Estado e um pouco da lei improbidade administrativa nos aspectos que eles pedem. E depois que a gente terminar essa parte, a gente vai estudar especificamente a lei 8.112, que ele pede naquele edital também. Tá? Tem lá quando ele fala de agente público, vacância, demissão, suspensão. Aquilo ali é lei 8.112, né? Ainda que... Ética eu já dei. É isso, ética. Né? Já foi um assunto que já foi dado. Né? Aí já está lá no portal. Está no portal. Aí né, não sei como é que ficou essa questão de vocês. Mas a informação que eu tenho é que ética já foi... Eu já dei ética realmente. Né? Já dei ética e nesse ano... Foi fevereiro? Foi fevereiro, não foi? Foi fevereiro. Então, a gente deu ética e as aulas são gravadas lá. Foram 3 aulas de 2 horas, 6 horas de ética. E as aulas estão gravadas lá no portal. E já se encontram lá disponíveis a informação que eu tenho. Ok? Um abraço e até mais.